né? E tem uma outra coisa também, que para você ver como que o cara que trabalha com fisiculturismo, que trabalha com qualquer coisa, na verdade, ele precisa ser aberto a ideias. Eu não era a favor do uso de aminoácido intratreino. Sempre achei, não tem diferença nenhuma. Porque estudo tal falava isso, estudo tal falava aquilo. E aí eu comecei na minha vida a pensar, eu não posso ser baseado em estudos. Só em estudo. Não posso. Eu tô sendo burro fazendo isso. Eu preciso abrir a minha visão para coisas que vão além dos estudos. Porque eu trabalho com um público que não é estudado. Exato. Qual que é a primeira regra de quando você vai ler um artigo científico? Não extrapole a informação. Se o artigo científico avaliou público X, de idade X e treinamento X, aquela resposta é para isso aqui. Não extrapola isso para outro público. São coisas, uma coisa ou outra que você pode, assim, talvez esticar um pouquinho. O público fisiculturista é um público pouquíssimo estudado. E aí muita gente fala, inclusive eu debato muito isso com o Rafa Godoy, que é um cara foda também pra caralho, que já era atleta e trabalha também com... Já foi atleta, trabalha com atletas hoje e dá curso, um cara extremamente inteligente. E ele fala, aí, mas o metabolismo de todo mundo tipo, o funcionamento metabólico é igual, as funções metabólicas são as mesmas. Eu falei, não, Rafa, eu entendo, mas as situações são diferentes. Quer um exemplo prático que eu acho que o aminoácido intratreino entra assim perfeitamente? Se eu tenho uma vertente de trabalho onde eu estou usando uma quantidade proteica animal menor para poder colocar um pouquinho mais de carbo e ter mais performance de treino, certo? Quando eu faço isso e eu coloco um aminoácido intratreino, eu estou ajudando nessa quantidade porque a gente come proteína para poder ter o aminoácido. Sim, sim. Eu estou ajudando essa quantidade de proteínas totais com um adicional calórico pequeno. Isso. E Então, no momento chave. No momento chave. Então, por exemplo, eu pego o Cris ali comendo 1.600 calorias. Cibão. É. Porque Cris tem vários Cris. Tá, o Já pensei Sebum. no Cris da Dark. Pronto. Já. O Sebum, Cris Aceto tem. o Sebum comendo 1.600 calorias ali, com toda certeza comendo uma quantidade baixíssima de proteína, para aquele cara, colocar um adicional de aminoácidos com a quantidade calórica baixa é útil pra cacete. Entendeu? Então, nessas situações, vai ser muito útil. Num cutting ali, onde a pessoa está indo no extremo. E, avaliando o empirismo puro, é muito, muito comum você ver a galera que utiliza aminoácido essencial intratreino ter melhor performance. Conseguir sustentar o treino bem até o final e tal, por conta até mesmo que vem, a gente coloca também um pouquinho de carboidrato, algumas outras coisas que podem ajudar. Ali, talvez um glicerol antes do treino, sais minerais, coisas para poder manter a performance até o final. Então, eu consegui melhorar o treino até o final. Isso numa fase de cutting é extremamente importante. Placebo ou não sei. E aí eu tive uma discussão com o Rafa, uma vez um debate, né? Falou, aumenta a proteína. Eu falei, cara, mas e se eu não puder? E se eu tiver que ser realmente muito restrito? Eu tô falando de um público que se eu errar 10 centavos posso foder com a posição dele, entendeu? Num Olímpia ali da vida, entendeu? Eu tenho que ser realmente muito cauteloso. Então, para esse público em específico, nessa situação, show. Porque o estudo não avaliou essa situação, avaliou outra. O Rafa falou que sim, cara, ele desenvolveu esse produto porque o Flex falou, tipo, como você não tá usando essa porra, velho? Não, isso é muito... E aí ele falou que todos os top caras usavam uma mistura de aminoácido com alguns tipos de carbo. Entra em qualquer... repositor hidrolítico. Entra em qualquer site dos Estados Unidos de loja de suplementos. Qualquer um. E coloca lá, na aba aminoácidos ou então intratreino. Centenas de marcas têm isso. Lá fora do Brasil, isso é utilizado há séculos. Ele falou que todo mundo tá usando e ele percebeu séculos, diferença absurda. É realmente diferente. É realmente diferente. E aí tem surgido alguns estudos agora falando sobre o carbo intratreino. Porque o que é que se falava? Só precisa de carbo intratreino se você tiver um treino acima de 90 minutos e intermitente, né? Só que, mano, vamos lá. Qual foi o controle feito desse estudo? Qual foi a intensidade utilizada? Qual foi a experiência do atleta? Qual foi a situação nutricional que ele estava? Tem muita informação faltando aí, né? Não dá pra bater martelo. E aí vem um cara falando que, eu consegui sustentar um treino pesado do começo ao fim. Tem alguma coisa que tá diferente. E aí tem alguns estudos saindo com trehalose, que a trehalose é bacana, que é o carbo usado é trehalose. A trehalose é bacana porque tem um estudo que eu estava lendo, não tem umas 3 semanas mais ou menos, que eles compararam a oxidação de gorduras intra-treino, a oxidação de gorduras do treino, no caso, utilizando glicose, água e trehalose, né? Aí avaliaram pico de insulina, avaliaram um monte de coisa que era relativo a uma possível ajuda ali na queima de gordura para ciclistas.
E aí o que é que acontece? Os caras faziam um exercício extremo, gigante, de tipo 4 horas assim de bike, e eles tinham alguns pontos que eles utilizavam ou glicose, ou água, ou trehalose, e obviamente a galera não sabia qual era qual, né? E aí, quem utilizou trehalose teve menos pico de insulina e teve uma quantidade de oxidação de gordura próximo ao valor de quem tomou água. Quem tomou a glicose teve um pico muito maior de insulina, a oxidação de gordura caiu um pouco, entendeu? Então isso já traz algumas informações bacanas. Significa que eu seco mais tomando isso? Não tô falando isso. É que você não interfere tanto, né? Se você está em dieta, você pode usar. Mas tipo, é algo que tipo, bom, se eu quero, por exemplo, evitar o máximo, se eu tô trabalhando com um grau muito extremo e eu preciso ao máximo otimizar a oxidação de gordura, eu posso utilizar a trehalose como uma opção do que uma dextrose, por exemplo, porque ela vai ter um nível de insulina ali mais basal e uma oxidação de gordura maior do que a dextrose, né? Então, é bacana. A trehalose tem sido muito estudada agora. Tem alguns estudos sendo voltados para